Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, rendemos graças, Senhor, graça de todo o nosso coração, porque o Senhor nos abriu os olhos espirituais. O Senhor nos tirou da cegueira que domina desde Adão. Senhor, rendemos graças, porque o Senhor nos transportou de um reino, o reino das trevas, para a maravilhosa luz do entendimento, do conhecimento da verdade. Como o Senhor Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai Celestial, Pai Celestial, o Senhor olha e percorre os olhos, passa por toda a terra, procurando um coração que queira te conhecer, que queira, Senhor, que precise, que sinta necessidade de ti. E então logo o Senhor se mostra. Como Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Pai Celestial, neste momento eu uno a minha fé, Senhor, com quem está, Senhor, passando por uma dificuldade muito grande e não sabe o que fazer. Alguém que está perdido ou perdida, Senhor, sem direção. Toma pela tua mão. Toma, Senhor, para dar a tua direção, dirigindo e guiando os passos. Nosso Deus, nós pedimos, toma a tua direção na vida de cada um que te busca. Alguém que despertou agora, meu Pai, para buscar o entendimento, o conhecimento, mas que precisa de um socorro urgente. Então o Senhor diz: invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Seja assim, Senhor. Toma pela tua mão de poder, dá o conforto ao coração, derrama do teu poder. Nós pedimos e desde já, Senhor, agradecemos. Senhor, estamos aqui para te ouvir. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. As tuas palavras, Senhor, enchem o coração de paz. O Senhor dá sabedoria, direção, mas opera com poder, pois a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, fale conosco. Amém. Amém, povo de Deus? Então vamos lá. O que nós vamos ouvir da parte do Senhor Deus hoje? Bom, eu trago aqui primeiramente, digo, vigie. Ué, a pastora, está na Bíblia, vigie, tome cuidado. Meu Deus, já estou passando luta e problema, cuidado com o quê? Muitos cristãos, irmãos, ao passarem por lutas, por dificuldades, por problemas, por tentações, muitos cristãos, irmãos, atribuem a Deus e até a Jesus os seus sofrimentos. Misericórdia. Vamos iniciar de uma forma bem simples, uma palavra que eu acho que todos aqui conhecem muito bem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vamos então? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Você observa que tem ponto e vírgula aqui. Então, Jesus está falando aqui do ladrão. Por quê? Por que ele chama aqui o diabo de ladrão? Porque o ladrão, ele não pede licença para invadir, para roubar. Ele não pede licença. Então Jesus diz que ele vem para isso: roubar, matar e destruir. É claro que é um contexto, irmãos. Sabe roubar muito bem a paz. Sem Jesus não há uma paz perfeita. Jesus, ele é o príncipe da paz. E o apóstolo Paulo diz que ele é a nossa paz, Jesus. E aí as pessoas atribuem seus problemas muitas vezes a Deus. Isso é grave. Jesus está dizendo aqui de um modo bem claro que o diabo é ladrão. Ele rouba o amor de um casamento. Como? O adultério, a infidelidade, a raiva, a ira, o nojo. E muita gente que é de Jesus, irmãos, atribui a Deus o seu estado de sofrimento,
um fato desgraçado, desastroso. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí, depois desse ponto, Jesus encerra a parte do ladrão, do diabo, e diz: eu vim para que tenham vida. Está aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lembram quando muitos discípulos abandonaram a Jesus? Está aqui no Evangelho de João mesmo, né? Diz que desde certo momento, segundo as coisas que Jesus falou, ministrou, ensinou, né? O que ele falou, disseram, dura esse discurso. Aí abandonaram, viraram as costas para Jesus. Já pensaram isso na eternidade? Meu Deus. E aí Jesus olhou e viu que ficaram os 12, os primeiros 12. É essa parte. Volta um pouquinho, que essa parte está no capítulo 6, só que está Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 66. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? É interessante, né, irmãos? Não eram muitos discípulos, eram muitos. Eram muitos. Está aqui uma prova real, pessoal, de que muitas pessoas aceitam a Jesus, tá? E se desviam. Se afastam de Jesus. Se afastam. Você observa que eles disseram no versículo 63 aqui: muitos dos seus discípulos tornaram para trás, voltaram, não andavam com ele. Então Jesus vira-se para os 12: quereis vós também retirar-vos? Olha só o versículo 68. Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. O Pedro entendeu. Não, as palavras que ele nos dá nos garantem vida eterna. Então é pelas palavras de Jesus que o ser humano é salvo e alcança a eternidade. Pelas palavras. Olha que coisa simples. Por isso que a fé é pelo ouvir. Aqui no contexto, sendo que eles não aceitaram determinadas coisas que Jesus falou. Esse é o ponto, irmãos. Muita gente quer desfrutar de todas as bênçãos dos céus e da terra. Salvação eterna, paz no coração, segurança, bens materiais, conforto. Mas não aceita tudo que Jesus manda. A questão é essa. O problema de Adão qual foi? Desobediência. Qual foi o problema desses muitos discípulos que abandonaram Jesus? Não aceitar o que Jesus falou. Aí, a falta do conhecimento e do entendimento deixa esse espaço livre para o diabo e os seus demônios. O diabo rouba, mata e destrói. Jesus deixou isso claro. E aí a falta do entendimento, do conhecimento, do entendimento, naquele sentido, naquela área, a pessoa não sabe, diz que é de Jesus, cai numa cilada, cai num sofrimento e culpa a Deus, atribui a Deus. Por que Deus me colocou essa doença? Por que Deus me derrubou? Por que Deus permitiu que acontecesse aquilo? Há muitos anos atrás, uma jovem mulher, não era da nossa igreja, da Igreja da Graça, por que o marido, que era um pastor, a traiu? Sabe por que Deus permitiu isso? Ué, Deus vai amarrar o camarada? Vai amordaçar o sujeito? Vai botar uma venda nos olhos dele para ele não olhar para outras mulheres? Jesus já ensinou, está aqui nas palavras. Jesus disse: se o teu olho pecar, arranca o olho. Não é para arrancar o globo ocular. Tira o olhar do pecado. Tira o olhar do pecado. Aí a pessoa não escuta, não aprende, não tem entendimento,
deixa tudo em aberto, o coração frágil, extremamente sentimental, e aí a outra vai e atribui a Deus. O que Deus tem com isso? O que Deus tem com as paixões das pessoas? O que Deus tem com o ódio no coração das pessoas? Então, esse é o nosso assunto hoje. Muitas pessoas que são de Jesus, irmãos, às vezes até estão dentro da igreja, uma igreja, mas a falta do conhecimento, da atenção, e aí atribuir a Deus uma obra do diabo, está cheio disso. Está cheio disso. Sofreu um acidente, ficou quase à morte, saiu. Deus me castigou para eu tomar juízo. Mas vivia sem juízo por quê? Nunca leu antes que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança? Então esse é um problema grave que acontece no meio do povo de Deus. E isso abre o espaço para qualquer demônio. E aí vai de mal a pior e depois fica perdidinho ou perdidinha. Então, irmãos, por isso que é importantíssimo compreender e entender o temor do Senhor. Porque quando você vai entendendo a palavra, você vai contemplando a grandeza de Deus, as grandezas de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, os cuidados, o zelo, o preço. Meu Deus, se Jesus derrama o seu sangue para comprar um ser humano que está na lama, que está no presídio, que cometeu assassinato, ou uma pessoa que está no fundo de poço, que está no pior estado da sua vida, de depressão, de amargura, e perdeu tudo na vida, ele vai e tira aquela pessoa do fundo de poço com amor, né? Com amor, porque ele foi à cruz por amor, derramar o seu sangue para lavar os pecados de qualquer ser humano. Como é que a pessoa pode atribuir a Deus uma desgraça? Como pode atribuir a Deus a destruição do seu casamento? Atribuir a Deus? Então vamos atentar bem. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Quem vai comigo? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A ciência aqui é o conhecimento. Ficar ciente das coisas, ciente de fatos. Ficar ciente é necessário estar consciente e ser ciente, ou seja, eu sei que o diabo existe, que ele tem muitos demônios para trabalhar nesse mundo para roubar, matar e destruir. Então o que eu vou fazer? Eu vou ouvir o Criador, eu vou ouvir o Senhor, eu vou ouvir a Deus, eu vou ouvir a Deus. Uma outra coisa que está acontecendo, irmãos, estamos falando com os filhos de Deus, povo de Deus. Uma outra coisa, um outro fato sério que está acontecendo no meio cristão é que as pessoas estão fazendo igrejas como o mercado das bênçãos. Parece que os balconistas são anjos e chegam porque fazem um pouquinho de esforço de ir ao culto, algumas orações, chegam tipo, eu quero 2 pacotes de felicidade, um para mim e um para o meu filho. Eu quero um pacote de poder de cura. De quantas doenças? Todas. Se aparecer, já está lá. Já tem o remédio, já tem a bênção. As pessoas estão como quem empacotando as bênçãos, ou comprando bênçãos em caixas, em pacotes. Estão entrando nas igrejas como se fossem mercados de bênçãos. O seu Deus é extremamente abençoador, irmão. Ele só é abençoador. Mas é necessário conhecer as leis espirituais. Temos a lei da vida e a lei da morte. A lei da bênção e a lei da maldição. Temos a lei da luz e a lei das trevas.
Foi isso que Jesus falou, que o diabo é ladrão, rouba, mata e destrói. Ele diz, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia fala da armadura de Deus. Tem gente que cansa de ler e não busca entender. Se não entendeu, não está revestido. Então está vulnerável. Tem gente que cansa de ler, literalmente, irmãos, o preço que custou o sangue de Jesus, mas não se endireita. Tem gente que já cansou de ler que o salário do pecado é a morte, mas não se interessa em entender o contexto de pecado. Tem evangélico que é engraçado, pecado é essas coisas nojentas, horrendas, assassinato, estupro, isso, viu? Mas não para pensar que atribuir a Deus o sofrimento é uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, o temor do Senhor, vamos aqui, o temor do Senhor é o princípio da ciência, o princípio do conhecimento. Por que a Bíblia fala do temor do Senhor e fala também do temor ao Senhor, temor a Deus? Porque o temor do Senhor vem dele. À medida em que você vai entendendo as grandezas de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a imutabilidade de Deus, a santidade total, 100% de Deus, você cresce em respeito a Ele. Você diz, meu Deus, como é que eu vou entristecer o coração de Deus? Tem gente que não está nem aí, irmãos. Tem gente que a boca, meu irmão, meu Deus, tem misericórdia. O corpo, tem gente que não respeita. Então o temor do Senhor e o temor ao Senhor. Eu recebo dele o entendimento. Eu contemplo as grandezas dele. E eu vou a ele. Então eu sei que ele é grande, ele é glorioso, ele é tremendo, ele é o onipotente. Isso me dá confiança, certeza. Pronto, começa as coisas a mudar. Mas tem gente que, meu pai. Então vamos aqui lembrar. Vocês lembram que o diabo incitou Deus contra o Jó? Ele instigou Deus contra o Jó. Quem lembra disso? Mas Deus sabia, não sabia que o coração do Jó tinha medo e receio? Então, olha só, irmãos. O medo é uma porta aberta para o mal. Todo o povo da Igreja da Graça, eu creio que já leu. Se não leu, quem de vocês já leu o livro do missionário? Aquele livrinho desse tamaninho, Medo Fecha Essa Porta. Glória a Deus. Todos que... Vi todos aqui, levanta a mão. Fecha essa porta. O Espírito Santo, na primeira epístola de João, porque tem traduções, irmãos, da Bíblia, que às vezes dificultam um pouquinho o entendimento, a compreensão. Eu digo isso de coração para vocês. Mas tem uma tradução que diz assim: o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a pena, ou seja, o castigo. Então, o medo, ele é negativo. Ele já traz em si mesmo o mal, ele atrai o mal. E o Jó tinha medo. Mas o diabo instigou Deus contra o Jó. Aí Deus, porque o diabo disse, Deus perguntou, né? O diabo apareceu lá na porta do céu. De onde veio Satanás? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus pergunta, viste o meu servo Jó? O seu Deus já apontou como servo, que ele servia. Ele oferecia os holocaustos, ele oferecia os sacrifícios, ele orava, ele intercedia. Ele tinha temor, além do medo, mas ele tinha um respeito por Deus muito grande. E aí ele jogou na cara de Deus e disse, eu vou parafrasear, vou ficar bem
bem simples. Deus, cheio de bens, riquíssimo. Cada dia enriquece mais. Próspero em extremo, né? Abençoadinho, protegidinho. Mas vai falar o quê? Agora toca nele, vai. Aí Deus autorizou o diabo a tirar os bens dele. Tirou tudo. E diz a palavra, eu quero contemplar com vocês hoje, antes dos Salmos está o livro do Jó. No capítulo 1. É o versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Olha só, 4 coisas aqui. E dentre essas 4 coisas, o que o Senhor Deus, expôs aqui? Dentre as 4. Temente a Deus. Ou seja, o Satanás, ele me respeita. Temente a Deus. Gente, coisa tá séria. Que tem de cristãos, irmãos, não recebeu a bênção que orou, pediu, foi na igreja, fez corrente, fez isso, fez aquilo, não recebeu. Sai falando besteira. Sai falando contra Deus. Sai falando contra Jesus. Até dizendo que já não sabe se Deus existe. Eu nem sei mais se Deus existe. Eu já ouvi isso. Quem de vocês já ouviu isso? Meu Deus. Sim. Eu nem sei mais se Deus existe. Meu Deus, eu penso logo, misericórdia. Seria melhor essa pessoa nunca ter aberto a boca num sentido desse. As pessoas andam assim, pessoal, porque não tem temor. Não tem respeito pelas coisas de Deus, porque não se esforçam. Às vezes leem a Bíblia, mas não refletem, não meditam, não buscam entendimento, não trabalham a palavra. Você almoça. No momento em que você está comendo, a sensação de fome vai embora. Mas não significa que os nutrientes já foram distribuídos para o seu corpo, que você já está verdadeiramente alimentado. Pode estar de barriga cheia. A sensação de saciedade veio. O estômago trabalha, os intestinos trabalham. Depois, então, é que são absorvidos os nutrientes. Que tem de gente por aí, meu irmão, literalmente, espiritualmente raquítica, não é brincadeira. Porque tem uma Bíblia, ou quer comer tudo e não entende nada, ou não quer saber de entender. Então Deus disse: homem sincero, reto, temente a Deus. Muito bem. Aí o diabo vai e tira tudo do Jó em termos de bens, inclusive os filhos, vocês ouviram, já leram. Aí o diabo não está satisfeito. Aí o diabo volta a instigar Deus contra o Jó. Satanás aparece de novo no capítulo 2 aqui, olha só, versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Novamente, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Dá uma paradinha aqui. Irmãos, olha só. Hoje o diabo não vai chegar na porta do céu, vai dizer assim: Deus, a Maria, está lá muito protegidinha, deixa eu tocar nela para ver se ela não se revolta contra ti imediatamente. O Zé, está lá todo protegido. Hoje o diabo não vai fazer isso, ele não pode. Ele não pode. Não pode, porque no Apocalipse diz que o acusador dos nossos irmãos já foi derrubado.
Está em Apocalipse, vou mostrar para vocês. Marca aqui, vai comigo em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículo 10. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava. Foi o que o diabo fez em relação a Jó. Acusou Deus de superproteger o Jó, acusando Jó, dizendo que Jó só era fiel a Deus porque Deus cuidava extremamente bem dele. Hoje já não pode, porque está aqui, porque chegou o poder de Cristo, Jesus naquela cruz. Saiu da cruz, foi para o sepulcro e ao terceiro dia ressuscitou. E por quem ele fez tudo aquilo? Pelo ser humano. Aí aceita Jesus, foi comprado, resgatado. Então é outra história. Mas se o cristão não atentar para a palavra, ele não vai abrir a porta para o diabo? Claro que vai. Tem cristão que se acha intocável. Mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E quando o pecado é escondido? Mas a mulher do Jó, ela não escondeu não o que estava dentro dela. O Jó, mesmo o diabo tendo arrebentado com ele não sabia que foi o diabo, ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha uma Bíblia, né? Com tudo isso, é aí que nós vamos... Isso aqui ficou bem claro, não? Então, voltando lá no Jó. Então, no capítulo 2, no versículo 4, diz: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pere por pere, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Uma paradinha. Então, hoje, o diabo pode fazer isso? Livremente? Claro que não. Porque Jesus já veio. Foi o que o Apocalipse falou e está bem claro. O diabo foi derrubado pelo sacrifício de Jesus, ou seja, teu poder acabou. Mas se o cristão não obedecer a Deus, não entender, claro que por falta de conhecimento, a porta fica aberta. Aí o que aconteceu? Bom, eu vou estender rapidamente, gente, tem outras partes lindíssimas para contemplar. Aí no versículo 6 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Quem foi que feriu? Foi Deus ou o diabo? O diabo. Tudo que é maligno não é bom. O que não é bom não vem de Deus. Está aqui bem claro, uma chaga maligna. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então, olha o ponto aqui, então sua mulher, a mulher do Jó, lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Dá uma paradinha. Olha que coisa, gente. Quem destruiu Jó? O diabo. Ela está incitando o marido Jó, ela está instigando Jó. Ela está jogando uma pilha violenta no Jó para amaldiçoar Deus e morrer. Amaldiçoa o teu... Olha só, versículo 9. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Então, no coração dela, Deus já estava amaldiçoado. Porque a boca fala do que o coração.
Então ela demonstra que ela tinha um coração maligno, irmãos. Eita! Irmãos, uma das maiores lições da escola da vida é o nosso assunto hoje. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ela esticou, jogou uma pilha violenta no jovem. Amaldiçoa esse Deus e morre. A essa altura, o coração dela está assim, está aí podre, fedido, nojento. Some da minha vida. Tem gente que é boazinha enquanto tudo lhe favorece. Tem gente que é boazinha enquanto tudo é bom para ela. Tem gente que basta passar por uma luta, nem discerne que o diabo está ali atuando. Aí a boca solta. O Jó não suportou o que essa mulher falou contra Deus. Eu quero que você observe comigo o versículo 10. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó sabia que foi o diabo que tocou nele? Não. Por isso que ele falou assim. Com tudo isso, irmãos, ele se levantou contra Deus? E ele não sabia. Ele não sabia que foi o diabo que tocou em tudo que era dele. Mas tem uma outra coisa que nós temos que observar nesse versículo 10. Ele não se defendeu contra a sua mulher. Ele não disse para ela, você quer que eu morra, sua infeliz? Você quer que eu morra, seu desgraçado? Tem gente que não suporta, não aguenta ouvir uma pequena afronta. Ela não está suportando o estado de miséria, doença, mau cheiro, e ela quer que ele morra. Mas Deus não permitiu que o diabo tocasse na vida, que tirasse a vida dele. Então, ele continua, a vida dele está sob controle total de Deus. Só que nisso tudo, ele expõe o coração dele, o Jó expõe. Olha só, quando ele diz, como fala qualquer doida, assim falas tu, porque ela falou contra Deus. Esse é o ponto central dele. Ele não está se defendendo a si mesmo para dizer, você quer que eu morra? Você... Não. Ele disse, receberíamos de Deus. Então, a fé de Jó, o amor do Jó, o zelo de Jó por Deus se mantém intacto. Literalmente intacto. Sem uma rachadura, sem uma arranhadura. Ele não perdeu o seu amor a Deus em nada. Ele não perdeu o seu respeito por Deus em nada. Por isso que ele aguenta. Por isso que lá na frente, irmãos, ele vai ter tudo em dobro, inclusive os filhos. Vai ter outros filhos e filhas. E Deus vai dar tudo a ele em dobro. Está no último capítulo, que é o 42, você vê depois. Mas você observa, e é interessante que a Bíblia não diz que ele casa com outra mulher. Então Jó tinha um coração limpo, irmãos. Esse é o ponto que nós precisamos observar, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Não fica falando demais com ela, não. Escute o máximo que você puder. Você quer conhecer alguém? Escute, escute, escute. Por que eu estou mostrando isso? Porque é o ponto onde as pessoas mais erram, e nós que somos Jesus, erramos feio. Tiago capítulo 3, versículo 2.
Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Quem lê comigo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear. Vamos aqui entender, analisar essa palavra segundo o caso do Jó? Então vamos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos. Se alguém não tropeça em palavra, em algum momento Jó falou alguma palavra contra Deus? Então, aos olhos de Deus, para ele, o Jó era perfeito. Ou seja, o diabo arrebentou com ele, ele não sabe que foi o diabo, mas ele não atribuiu, ele não me amaldiçoou, ele não me ofendeu. Ah, se Deus existisse, tudo que existe apareceu por acaso? Por acaso? Esse é o problema, irmãos. A falta do entendimento, da reflexão, de observar, para contemplar as grandezas de Deus. E quando você contempla o sacrifício de Jesus e vê o que ele fez, sem que ninguém merecesse, ele sendo Deus se fez homem. Por causa do pecado de Adão, toda a raça humana, nós estávamos incluídos, ficamos em trevas, vulneráveis, espiritualmente cegos, espiritualmente mortos. Jesus desceu do céu para a salvação do ser humano, para recuperar o que estava perdido, para iluminar o ser humano que estava totalmente em trevas, para dar vida eterna. Um Deus que quer o ser humano com ele eternamente. E um cristão, por passar luta ou tentação, o problema, não procura discernir, entender o que está acontecendo. Como eu contei, a moça veio me perguntar por que Deus permitiu o marido traí-la. Eu, dentro de mim, eu nunca vi uma cegueira dessa. Ué, o ser humano é livre para fazer o que ele quiser. E quem não tem juízo segue seus desejos, paixões e vontades. Porque se tiver juízo, vai refrear. E se tiver amor, temor a Deus, vai segurar. Se tiver temor a Deus, não vai avançar no pecado. Se tiver temor a Deus, vai procurar conhecê-lo cada vez melhor. Impressionante. E outros casos. Por quê? Por quê? Por quê? Deixa eu contar uma para vocês. Outra. Chegou uma senhora na nossa igreja, isso tem muitos anos. Chegou uma senhora na nossa igreja, ela tremia, irmãos, ela tremia. Ela tinha saído de uma reunião, supostamente de oração, em que uma senhora, se dizendo profeta ou profetisa, fosse lá o que fosse, virou-se para ela e disse que Deus estava dizendo para ela que ela ia ser atropelada. Escuta. Não, mas, irmãos, eu tive que me segurar para não rir a princípio. Por quê? Porque era por um caminhão Scania. Sabe o que ela me pediu? Vocês vão rir, tadinha da ovelhinha, irmãos. Tadinha. Ela falou, pastor, a senhora pode me ajudar a orar para ser pelo menos um fusquinha? Tinha ou não tinha que segurar para não rir? O diabo resolveu dar gargalhada em cima dessa senhorinha.
E ela acreditou que era Deus. Eu falei, peraí, senhora. Peraí. A senhora não entendeu o sacrifício de Jesus. Não, olha ela, isso tem muitos anos, olha ela. Não, minha filha, eu entendo que Jesus é bom, mas se ele quiser castigar, eu falei, ai, com Scania. E ela veio me orar para ser o Fusquinha, me pedir para orar. Eu falei, senhora, nem Scania, nem Fusquinha, nem uma bicicleta. Nem uma bicicleta. Por quê? Aí eu mostrei para ela João 10:10. E levou um tempinho para ela entender. No momento de impacto, ela tremia, irmãos. Tremia. Mas o pedido que ela fez, vocês vão desculpar, irmãos, mas eu tive que me segurar muito, porque o diabo resolveu zombar dela, da cara dela. Sim ou não? Pior que ela acreditou. Eu disse, olha, a senhora tem uma Bíblia? Tenho. Então vamos lá no Salmo 91. A senhora precisa mudar de endereço. A senhora precisa sair da terra do pavor, da terra do medo e vir para o esconderijo do Altíssimo. A senhora ainda não mudou de endereço. A senhora está na terra do medo. A senhora está na terra do pavor. A senhora está vulnerável. Ai, pastor, eu falei, calma, fica tranquila. A senhora aceitou Jesus? Sim. Ela toda hora, minha filha, isso tem muitos anos. Eu falei, senhora, fica tranquila. Mas vamos aprender. Aí mostrei a ela. Mostrei, nessa época não tinha nem internet, irmãos. Eu peguei outras traduções da Bíblia e mostrei isso, ó, tá vendo? O perfeito amor joga o medo fora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do descansará. Do Onipotente, mas ele é onipotente. Aí fui, e ela começou. Bom, irmãos, está viva até hoje, é uma obreira. Só não quis ficar com a gente, disse que estava longe. Aí, é aí que a gente fala às vezes, né? O inferno é perto, né? Mas enfim. Mas desse jeito que essa senhora chegou, porque alguém usado pelo diabo se dizendo passar por Deus. Isso é coisa séria. E isso é coisa grave. Rapidamente, Jeremias 23. Jeremias capítulo 23. Versículo de número 20 a 22. Jeremias capítulo 23, versículo 20. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Você vai ver contra quem, naquele dia, isso vai acontecer. Olha o versículo 21. Quem lê comigo? Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. 22. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Teriam ouvido o quê? Aponta para a sua Bíblia e diga estas palavras. Aponte para a sua Bíblia e diga estas palavras. Então é melhor ler a Bíblia. É melhor ler a Bíblia. É melhor conferir o que escuta com a Bíblia. Deus disse, eu não mandei. Mas foram correndo dizer. Então naquele dia a coisa vai ser séria. Por quê? Deus disse, eu não mandei, mas eles falaram. E pior, ainda dizem que fui eu que mandei dizer. Eu que falei. Olha bem. Irmãos, essa senhora tinha acabado de sair da tal reunião, do tal círculo, e saiu entrando na nossa igreja. A igreja estava aberta. Sempre tivemos culto às 7 da manhã. Ela entra desesperada. Ela mal podia esperar para chegar correndo. Toda hora ela queria falar. Ela tremia. Pastor, eu estou apavorada, pastor, eu estou apavorada. Falei, senhora,
Só tem que ler a Bíblia, conhecer Jesus de verdade. Mas, pastora, foi Deus que falou. Deus não falou. Aí mostrei João 10:10. Falei, senhora, presta atenção, nós vivemos o Novo Testamento. Não desprezamos o Antigo, porque se desprezássemos o Antigo, não poderíamos desfrutar da proteção do Salmo 91. Mas é entendimento. Então, irmãos, olha só. A boca fala do que o coração está cheio. Satanás, ele consegue captar muitos segredos de pessoas que são de Jesus, porque falam demais. Às vezes a pessoa está passando por um período, uma fase tão difícil, que o medo está tentando tomar conta do coração dela. E ela logo começa a desbocar, que está com medo de perder isso, está com medo de perder aquilo, está com medo que isso aconteça, está com medo... Caramba! Claro que o diabo vai forçar a barra para destruir mesmo. Ele rouba, mata e destrói. Primeiro ele sugestiona. O diabo, ele sugestiona, ele usa bocas. Você vê a inspiração do mundo, ó. Murmurações, medos, pavores, desespero. Agora você vem na palavra de Deus, a palavra de Deus, e vê Jesus Cristo se entregando até a morte por amor do mundo. Amor, o verdadeiro amor. João 3,16, vai comigo. João 3,16. Quem lê comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Deus quer que alguém se perca? Ele quer salvo, protegido, guardado eternamente, não é só agora. Está aqui, irmãos, porque Deus amou o mundo. Vocês amam seus filhos. Quem tem filhos aqui? Pois é, meu irmão, o que você quer para os seus filhos? Só coisa boa. Você só quer o bem dos seus filhos. Você quer seus filhos bem. Você quer seus filhos saudáveis. Você quer seus filhos bem alimentados? Você quer que os seus filhos em dignidade? Que pai é esse? Esse caso que eu estou te contando é do meu tempo, do galpão da Clairmont de Melo. O grupo que estava próximo a mim, que ouviu isso, ficou assim, como é que essa senhora acreditou nisso? Eu disse, é claro que não tem conhecimento. Não tem entendimento nenhum. Isaías 5:13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Quem lê comigo? Isaías capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. O povo vai ser levado prisioneiro. Prisioneiro. Quem não confia nos cuidados de Deus é prisioneiro do medo. Quem não confia no amor de Deus vive apavorado com qualquer coisa, inseguro, vulnerável. Por isso que a palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor, quando você entende o amor de Deus, entende, isso te dá segurança. Você diz, espera aí, Deus me ama. Se eu amo meu filho e quero coisas boas para meu filho, está dizendo aqui que Deus me ama. Eu li João 3,16, Deus me ama. Vocês sabem qual foi a oração mais forte que o apóstolo Paulo fez pelos que se converteram no seu ministério na cidade de Éfeso, que era uma cidade dominada pela idolatria, tinha uma deusa figurada numa imagem e muita feitiçaria. E Paulo ganhou ali muita gente para Jesus.
E aí o apóstolo Paulo, ele intercedia por eles. Essa é a oração, irmãos, que eu creio que todos os pastores fazem pelo seu rebanho. Que o rebanho de Jesus, obviamente, não é nosso. Temor a Deus. Mas eu creio que os pais querem o melhor para os seus filhos. E por que querem o melhor? Porque amam os seus filhos. Amam os seus filhos. Então, quando uma pessoa ama a outra, não suporta a ideia daquela pessoa sofrer. Porque ama. Então, deseja o bem e se esforça só para fazer o bem. Eu quero compartilhar com vocês a oração de Paulo pelos Efésios. É no capítulo 1, vai comigo. Carta aos Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 15, tá? Esse entendimento. Versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Dá uma paradinha. Quantos de vocês aqui já entenderam que nós devemos interceder pelas pessoas? Muito bem, continuando. Agora, olha só a razão pela qual Paulo intercedia. Ou seja, por quê? Para o quê? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Dá uma paradinha, tá vendo aqui? Espírito de sabedoria, sabedoria que vem de Deus. Para não tropeçar, para não dar bobeira, não dar mancada. Não entrar em choque, em contenda. Para sair de situações difíceis, às vezes delicadas, com pessoas. Às vezes um funcionário se indispõe com o chefe porque não tem a sabedoria, não tem o discernimento, porque não teve a revelação da palavra. Revelação é da palavra, diga comigo, revelação é da palavra. Tá, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. O que Paulo pedia? Que eles tivessem os olhos do entendimento. Tá vendo? Cuidado, pessoal. Às vezes, em vez do cristão ativar os olhos da fé, os olhos espirituais, ele fica com os olhos físicos na cara carrancuda do seu chefe e não discerne que o diabo está por trás para o seu desemprego, ou para um choque, ou o casamento. Tem gente que, quando é provocada, berra, solta a língua. E tem gente que provoca com a cara de ironia, que é justamente para tirar o equilíbrio. E o diabo está por trás disso. E aí? Olha o que Paulo pedia para os cristãos de Éfeso, que vieram de idolatria, de feitiçaria. Olha só. Versículo 18 ainda. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Ou seja, Deus tem vocação para cada um de vocês. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Riquezas da glória, riquezas. Coisas que vão te colocar em glória. Pessoa sábia, conquistadora, vencedora. Olha que coisa da sua herança nos santos. Quem são os santos? Os primeiros apóstolos venceram as piores dificuldades. Nunca passaram necessidade, fome. Jesus mandava que eles fossem e perguntou, quem lembra? Faltou-vos alguma coisa? O que eles disseram? Não. Vai comigo. Versículo de número 19. E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós. O que o Espírito de Deus derrama sobre nós? Poder, irmãos, poder celestial. Diga, poder celestial. Segundo a operação da força do seu poder. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos
e pondo à sua direita nos céus. Você contemplou alguma coisa ruim aqui e no que Paulo está pedindo para os cristãos de Éfeso? Só está pedindo coisas maravilhosas, sim ou não? Ele está pedindo o que Deus tem prazer em dar. Conhecimento, sabedoria, poder, bênçãos. Está aqui. Versículo 21. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. As pessoas não querem ser membro do corpo de Cristo. Como é que vão ter Cristo como cabeça? Como é que vão pensar segundo Cristo? Poder de Deus. Como é que vão pensar como filhos de Deus? Aí fica acreditando nessas baboseiras e besteiragens que as pessoas falam. E pior, né? Atribuindo a Deus, né, irmãos? Atribuindo a Deus. Pô, pelo amor de Deus. A outra teve um câncer, foi quase à morte. Ficou curado pelo entendimento da palavra e dizer que Deus colocou. É que Deus bandido é esse? É, pastor, que a senhora nunca leu que Deus mata e Deus fere. E Jesus foi à cruz para quê? Para que ele foi à cruz? Lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. O diabo rouba, mata e destrói. Ele rouba, mata e destrói. O diabo rouba, mata e destrói. E tem os demônios muito bem instruídos por ele. E para enganar muitos evangélicos. Às vezes o cristão, irmãos, tem um pecado escondido. Às vezes ele tem um pecado escondido dentro dele, no coração. Às vezes o adultério está dentro do coração. Às vezes a raiva, o ódio de alguém está dentro do coração. Mas o semblante é sorriso, é irmãozinho, amado, querido. E lá no coração, inveja. Depois vem dizer que tem superpoder para sair ditando o que vai ser na vida dos outros, só fala de desgraça. Concluindo aqui. Versículo 20 eu tenho que ir no 22, né, para ter o contexto. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, como cabeça da igreja. Ou seja, quem pensa é ele só pensa coisa boa. Que isso? Dá uma olhadinha que a gente vai concluir isso aqui em outra parte de Jeremias que eu quero que vocês vejam. Lê de novo, 22. Sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Irmãos, Jesus vem para buscar o quê? A sua igreja. Como é que pessoas não querem fazer parte do corpo? Ah, porque aquele irmão é insuportável. Você não tem nada com isso. Ele vai ser julgado por Jesus no dia do juízo. Não é você que vai julgar. Não dá para conviver, fica na tua. Mas não faz bico e não fica emburrado. Não fica com raiva. Não fala besteira. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está vendo, irmãos? Caramba, Jesus derramou sangue sobre o seu corpo para lavar os nossos pecados. Jesus foi ferido e moído, esmagado por nossa causa, em nosso favor. Como é que as pessoas podem falar uma barbaridade dessa? Essas barbaridades que andam por aí. Eu estou te contando isso porque chegaram à nossa igreja. Volta e meia chega alguém nesse estado. Ai, pastora, Deus falou que vai acontecer isso. Só desgraça, só desgraça. Falei, é mesmo? Então vamos lá. Jeremias capítulo 29. Versículo 11. Vamos ver se Deus tem algum plano de desgraça para a vida de alguém depois que Jesus foi à cruz. Se antes já estava aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quem lê comigo? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim. Os pensamentos de Deus são os quê? Os pensamentos de paz, coisa boa.
Olha que coisa linda, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, ou seja, eu tenho planos bons para vocês, mas vocês ficam escutando bocas e bocas. Ficam escutando bocas e bocas. Eu disse e digo aqui, tudo que for pregado aqui nesta igreja, que for ministrado, seja na boca de um obreiro, uma obreira, de um evangelista, confira na palavra, confira na Bíblia. Agora vigia para não cair na letra. Vigia para não cair na letra. A letra mata. Jesus já veio, já foi à cruz, sofreu e morreu por você. Glória a Deus.